a gente vai ver um conceito extremamente simples, mas muito importante, né? Eu fico imaginando vocês lecionando para os seus alunos, por exemplo, né? E explicando o conceito de calor e o conceito de temperatura, né? Aqui sem usar fórmula, sem usar equação, né? Para que eles entendam que são coisas diferentes, né? Calor não é a mesma coisa que temperatura, né? Às vezes a gente fala assim, eu estou com calor, né? Vocês vão perceber que do ponto de vista da física, não existe eu estou com calor, né? É uma coisa muito engraçada, né? Então, o que é temperatura, né? A temperatura é uma propriedade do objeto, do corpo, né? Então, você mede a temperatura do corpo. Então, você fala, olha, aquela quantidade de água tá a temperatura de 30 graus Celsius, né? Hoje a temperatura do meu corpo é 36,4 graus Celsius. Nossa, ele está com Covid, teve febre, a temperatura dele é 38 graus Celsius. Então a temperatura é uma propriedade do objeto, né? Do objeto que eu estou medindo. O calor não. Não existe o corpo ter calor. Olha que engraçado, né? Calor é um processo, né? É um processo de transferência de energia. Olha que engraçado, né? Então, só existe calor quando existe um processo em que está ocorrendo transferência de energia. Olha que estranho isso, né? Eu falo assim, poxa, professora, como é que a gente pode entender isso, né? Imagina aqui que a gente pega lá uma porção de água, tá? Essa porção de água está a temperatura, vamos supor, de 80 graus Celsius, né? E você coloca perto dessa porção d'água de 80 graus Celsius, ou dentro dela, por exemplo, uma colher, né? Essa colher estava a temperatura de 20 graus Celsius, né? Então a água tem temperatura e a colher tem temperatura. Se você deixar durante um certo tempo, você vai perceber que a temperatura da água baixa e a temperatura da colher sobe. Por quê, né? Houve uma transferência de energia da água que está a temperatura maior para a colher que está a temperatura menor. Então, esse algo que foi transferido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, essa energia que foi transferida é chamada de calor, né? Por que o texto histórico foi colocado nesse módulo para vocês? Porque foi muito difícil os físicos entenderem, a humanidade entender, que calor, na realidade, é um tipo de energia, né? E a gente sabe que energia se transforma em energia. O que eles imaginavam antigamente? Que calor era uma partícula chamada calórico, né? Então, por exemplo, se eu tinha água aqui a 80 graus Celsius e eu colocava perto dele uma colher a 20 graus Celsius, eles achavam que era uma partícula que saía da água e ia para a colher. E daí por isso é que abaixava a temperatura da água e subia a temperatura da colher. Então eles achavam que calor era uma substância, era uma partícula. Até que foi descoberto por Rumford. Vocês vão ver lá no texto, não é um texto muito simples de ler, mas é importante para entender a evolução da ciência ao longo do tempo, né? Ele descobriu que calor é um tipo de energia. E como energia se transforma em energia, então o calor pode se transformar em energia cinética, pode se transformar em outras formas de energia, né? A partir dessa descoberta de que calor é energia, a gente pode substituir o trabalho animal pela máquina térmica. Então, olha que interessante, né? Antes, por exemplo, se a gente fosse arar um terreno, era o burro, né, puxando o arado, ou o homem puxando o arado. Eu precisava da força do homem realizando energia, queimando a energia do alimento que ele consumiu para produzir a energia cinética das máquinas se movimentando. Quando eles percebem que calor é uma forma de energia, então eu posso queimar a madeira, por exemplo, e com o calor gerado pela madeira, fazer ele se transformar em energia cinética e a roda, por exemplo,
da locomotiva a vapor funcionar. Ou um carro que pega a energia química armazenada na gasolina ou no álcool, gera calor com a queima desse combustível no motor e esse calor vai movimentar a roda do carro atual, né? Então, aquilo que foi descoberto em cerca de 1800 e que calor é um tipo de energia, é usado até hoje nas nossas máquinas térmicas, né? Aquilo na realidade ajudou ou atrapalhou, eu não sei, às vezes eu fico pensando, né? A humanidade a passar por uma certa revolução, né? Pela primeira revolução industrial. E aí vocês vão falar, poxa vida, professor, então vamos ver se eu entendi, ó. Se eu pegar um corpo, por exemplo, A, que está a 10 graus Celsius, colocar ele perto de um corpo B, que está a 0 graus Celsius, vai ter calor? Vai. Por quê? Porque eu tenho um corpo numa temperatura maior e um corpo numa temperatura menor. Quando eu colocar esses corpos juntos, haverá transferência dessa energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E essa transferência de energia é chamada de calor. Até quando vai ter a transferência dessa energia chamada de calor? Até que os corpos vão atingir aquilo que a gente chama de equilíbrio térmico. Quando eles atingem o equilíbrio térmico, eles ficam à mesma temperatura, né? Então vamos imaginar se o corpo A aqui, né, atingiu a temperatura de 5 graus Celsius e o corpo B atingiu a temperatura de 5 graus Celsius, eles atingiram o equilíbrio térmico, então não há mais a transferência de calor, não tem mais calor passando de um corpo para outro, tá? E isso é tão significativo, né, para a gente compreender que calor não é temperatura, que a gente poderia pensar na seguinte situação, né? Imagina agora que eu tenho dois objetos, né? Um objeto aqui, vamos supor que ele está a 800 graus Celsius, ou seja, uma temperatura alta, né? Em relação à temperatura que nós estamos acostumados no nosso ambiente, e um outro objeto a 800 graus Celsius. Já tem calor aqui envolvido se eu colocar o objeto A próximo do objeto B, apesar deles estarem a temperaturas muito elevadas? Não, não tem, né? Então aqui não há passagem dessa energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Por quê? Porque eles estão à mesma temperatura, tá bom? Vocês vão falar, professor, então se calor é essa transferência de energia de um corpo para outro, o que é temperatura? Né? O que é isso então que o corpo tem? Né? A temperatura está ligado ao grau de agitação das moléculas do corpo, né? Então está ligado na realidade a essa energia cinética de movimentação das partículas. Então, quanto maior a temperatura que um corpo tem, significa que o grau de agitação das moléculas daquele corpo é mais elevado. Então, a temperatura está ligada com o grau de agitação das moléculas daquele corpo. Tudo bem? Bom, vou dar uma paradinha aqui e quero perguntar se o que eu estou falando até agora está claro, se vocês têm alguma dúvida. Gervásio. Ah, eu vou explicar isso na próxima aula, pode deixar. Daí vem os cálculos, tá? Na realidade, nesse vídeo já aparece, viu? Mas esse vídeo ainda não vai ter exercícios falando sobre isso, fique tranquilo. Na videoaula que eu coloquei já começa a falar isso, né? Já vai falar um pouquinho. Eu posso até, como você perguntou, né? Olha que engraçado, né? Vamos supor que você tem lá uma panela, né? Essa panela tem água. Essa água está, vamos supor, a 70 graus Celsius, né?
E aí você coloca um vidrinho, né? Um capilarzinho aqui de vidro, onde tem mercúrio aqui dentro, tá bom? Então você tem uma substância chamada mercúrio. O mercúrio é interessante porque, né? O mercúrio, ao aumentar o grau de agitação das partículas de mercúrio, ele dilata muito rápido, né? Então vamos supor que o mercúrio, esse vidrinho de mercúrio, estava a temperatura ambiente e esse dia aqui estava 23 graus Celsius, né? Então o mercúrio tinha um certo grau de agitação e as partículas estavam confinadas naquele volume. Quando você colocou esse vidrinho que tem mercúrio dentro desse recipiente que tem água a 70 graus Celsius, Gervásio, vai ter transferência de calor entre o vidrinho que contém água? É. Por quê? E eles estão Isso, isso, perfeito. Então vai ter transferência de calor. Quem vai perder calor e quem vai ganhar calor? Perfeito. Então você percebe que aqui, ó, se a água está perdendo calor, o grau de agitação da partícula de água está diminuindo, então a temperatura vai baixando, né? E aí ela vai perdendo e quem vai ganhando? O mercúrio. Então o grau de agitação das partículas de mercúrio vão aumentando, né? Porque está ganhando energia, né? O que acontece? Se as partículas estão vibrando mais, elas sofrem o quê? Dilatação, né? Então esse mercúrio aqui, ó, ele vai começar a dilatar, porque as partículas estão ficando mais agitadas, né? E dilata até quando? Será que ele vai receber calor até a água perder todo o calor? Não. Quando atingir o equilíbrio térmico, o que é o equilíbrio térmico? Temperatura igual, deixa de ter transferência de calor. Então vamos supor aqui que quando a água atingiu 40 graus Celsius e a coluna de mercúrio dilatou até chegar a 40 graus Celsius, o mercúrio deixa de dilatar. Por quê? Porque atingiu o equilíbrio térmico, ele não está recebendo mais calor. Tudo bem? Então você acabou de medir o grau de agitação das moléculas daquele corpo. Porque você está medindo indiretamente a temperatura daquele corpo. Deu para toda a explicação do termômetro está lá no vídeo, mas a gente vai trabalhar melhor realmente na aula que vem, tá bom? Mas é esse princípio, né? Você está pegando um objeto que tem um material que dilata com muita facilidade ao receber calor, né? E ele vai entrando em equilíbrio térmico. Ao entrar em equilíbrio térmico, a temperatura dele é a mesma temperatura do corpo. E aí você consegue medir a temperatura, que nada mais é do que o grau de agitação das moléculas daquele corpo. Tudo bem? Quer perguntar, Gervásio? Legal. Agora, como é que a gente pode transferir calor? Nossa, eu fico imaginando vocês lecionando para as crianças assim, sabe? Ou do nono ano, ou do ensino médio, né? Puxa vida, como é que essa energia na forma de calor pode ser transferida? Então, ela pode ser transferida por condução, olha como, ó, por convecção, e aí é muito legal, né? Ou pode ser por irradiação ou radiação, tá? Aqui podem ser dois termos usados, irradiação ou radiação. Então, quando é que ocorre a condução, né? Quando o calor utiliza um material sólido para ser o condutor, né? Dessa transferência de energia. Então, vamos tentar entender isso melhor, né? Então, de novo, exemplo bem simples do dia a dia nosso, né? De novo, ó, você tem lá uma panela, vamos supor que está no inverno, você vai fazer um vinho quente, né? Daí você pega lá uma colher de madeira, né? E você coloca para
mexer o vinho quente. Sei lá, tá derretendo o açúcar, né? Com cravo, com a canela, né? E aqui está a sua mão, né? Então, olha que interessante. Se você deixar isso aqui durante um certo tempo, você vai perceber que a madeira demora, mas a madeira ela vai conduzir o calor, né? Ou seja, o calor vai sair do vinho e chegar até a sua mão através de um material no estado sólido que é a madeira. Ou você sentiria isso muito melhor se você usasse, por exemplo, uma colher de metal, né? Então, como é que ocorre isso? As moléculas começam a receber calor na forma de energia, então elas começam a vibrar muito, né? Aumenta o grau de agitação das partículas. E elas não saem do lugar, né? As partículas não se movimentam no material sólido. Então, as partículas que estão próximas a ela, se essa aqui que está em contato com o fundo da panela começa a vibrar, faz as próximas vibrarem. E isso vai acontecendo sucessivamente, né? Então, você vai aumentando, cada camada de partícula vibra e põe a outra a vibrar. Ou seja, é dessa forma que o calor é transferido, através de um material no estado sólido. Tá? Agora, quando é que ocorre a transmissão de calor por convecção? Né? Se a condução, o calor é transmitido através de um material que está no estado sólido, na convecção, ele é transferido através de materiais que estão no estado líquido ou no estado gasoso, né? E aí, como é que a gente entende isso, né? Imagina agora que você... deixa eu dar um exemplo. Tem que ser um exemplo que vocês vivenciam, entendeu? Isso eu acho que é muito importante na hora que vocês explicarem física para os seus alunos, né? Explicar através de coisas que eles percebam no dia a dia deles, né? Com muita facilidade, né? Mas a partir disso que ele está vivenciando, do conhecimento dele prévio, você constrói o conhecimento científico. Então ele explica aquilo que ele vê, que ele sente, mas a partir da linguagem científica. Então você amplia a visão daquele aluno, você amplia a forma como ele vê o mundo, né? Meu Deus, a minha bateria está acabando, só um minutinho. Espera só um pouquinho, senão ela vai acabar aqui e vai dar problema. Pronto, já está conectada, tá aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Nossa, a convecção ela é muito linda, né? Olha, seria legal, imagina que a gente tem água, tá? Essa água agora está a 20 graus Celsius, né? E você coloca a água em contato com a chama do fogão, né? Então você acende lá a chama do fogão. O que acontece, né? Essa porção d'água que está embaixo da panela, ela vai aquecer, ela vai receber calor mais rápido do que a porção de água que está acima da panela, né? O que acontece com essas moléculas de água quando elas recebem calor, né? Aumenta a temperatura dessa porção de água que está aqui. Só que o líquido, quando ele aumenta a temperatura, ele dilata, ele sofre uma dilatação. Então você imagina, se a bolinha d'água aqui, aquela massinha d'água está ocupando um espaço maior, ela fica mais leve, ou seja, ela diminui a densidade. Então se ela fica mais leve, ela sobe e empurra as partículas de água que estão com a temperatura menor para baixo, né? Então, a movimentação das partículas do líquido, né? Sempre que o líquido mais frio ele desce, ele entra em contato com a fonte, ele aumenta a temperatura, ele fica mais leve e sobe. Então, é essa movimentação das partículas de água que faz, na realidade, o calor ser transmitido da chama para a água. Tudo bem? Acontece a mesma coisa, por exemplo, numa casa, né? Se, por exemplo, você tem a tua casa, você colocar o aquecedor
qual que é o melhor lugar para você colocar o aquecedor, né? Será que é no teto ou será que é embaixo? Qual que é o melhor local para a gente colocar o refrigerador de ar, né? O ar-condicionado? Por que que é em cima e por que que não é embaixo, né? Então aqui tem explicações, né? Sempre o ar quente, ele tende a ir para onde? Ele é mais leve, o ar quente tende a subir e o ar frio, ele tende a ir para baixo, né? Então isso essa movimentação ocorre, né? Então, se você está num local e você quer que a temperatura desse local fique uma temperatura maior, você coloca onde? O aquecedor embaixo. Porque toda vez que o ar frio for produzido naquele local, ele vai descer, ele vai entrar em contato com o teu aquecedor, ele fica mais leve, ele sobe e empurra a camada de ar frio para baixo, né? E o contrário, se o ar quente tende a subir, é em cima que você tem que colocar o ar condicionado, né? Por isso que nas geladeiras, né? Aonde é que fica o refrigerador, né? Fica na parte de cima, né? Principalmente as antigas. Agora a gente tem uns sistemas mais modernos, né? Mas você abre a porta da geladeira, entra uma camada de ar quente, né? Se o refrigerador fica embaixo, o que vai acontecer, né? O ar quente sobe. Se aqui você guardou, por exemplo, os legumes vão ficar em contato com o ar quente. E aqui embaixo, por exemplo, vai ficar sempre ar frio. Então a geladeira iria ter uma região com a temperatura maior e outra menor. Então, por isso é que nas geladeiras, o que acontece, né? O refrigerador, onde tem a temperatura menor, fica em cima. Você abre a porta da geladeira, entra uma camada de ar quente. Para onde é que o ar quente vai, se ele é mais leve? Ele sobe, ele entra em contato com o refrigerador, abaixa a temperatura, ele desce, empurra o ar com temperatura maior para cima e ocorre essa movimentação dentro do refrigerador, de tal forma que a temperatura sempre fica baixa dentro do refrigerador. Tá bom? Nossa, eu tô falando demais, né? Peraí, a última coisinha que é uma coisinha importante, né? Um tufão, um furacão, por exemplo, né? Como é que a gente entende ocorrendo, por exemplo, nas regiões onde a gente está mais próximo ao Equador, né? Então vamos imaginar aqui o nosso planeta, né? Aqui a gente tem a linha do Equador. Imagina aqui os raios incidindo, né? Com mais intensidade na região do Equador. E vamos imaginar que a gente está numa região que tem muita água, né? Se essa região onde tem essa água aquece, a temperatura dela é muito alta rapidamente, né? Então a água aquecendo rapidamente, a quantidade de ar em volta dela aquece também, né? Então o que acontece com o ar quente? Ele sobe e empurra o ar frio para ocupar essa posição. É aí que nós temos os tufões e os furacões sendo produzidos, né? Então, é uma região da Terra onde a temperatura aumentou tanto que aquela camada de ar em cima dela, ela começa a subir, porque é um ar mais leve, e o ar mais frio vem ocupar com uma velocidade muito grande aquela região onde o ar quente subiu. E aí a gente tem essas grandes camadas de ar se deslocando, né? Em oceanos e assim por diante, tá bom? Bom, vai ter vários exemplos disso, né? Mas o que é interessante a gente observar sempre na convecção, né? A movimentação da camada de gás ou da camada de líquido, porque eles têm fluidez quando eles se movimentam. E ao aquecer, eles ficam mais leves, eles tendem a subir, né? E o ar mais com a temperatura menor, ou o líquido com a temperatura menor, tende a descer, porque ele é mais denso, tá bom? Pessoal, tudo bem o que eu falei até aqui? Tá ficando clara a explicação? Beleza? Bom, então a última agora, né? Bom, tem uma equação, mas eu vou deixar vocês tentarem ver a equação, né? Tem uma equação que vocês vão usar, mas é uma equação fácil. A última é a transmissão de calor por irradiação
ou radiação, né? Essa última aqui tem explicações que são explicações muito importantes, né? E tem a ver com a vida das pessoas. A gente pensa que não, mas ela é importante, né? Olha, vocês vão falar, professora, o Sol é uma fonte de energia, né? O Sol produz calor, calor é energia, né? E temos o nosso planetinha aqui que é a Terra, né? Então, o Sol emite calor e esse calor se propaga do Sol até a Terra. Professora, mas não tem nenhum material sólido ligando o Sol até a Terra. Então, o calor não está chegando até a Terra por condução. E não tem nenhum líquido aqui ligando, nem gás, né? Tem uma camada de ar em volta da Terra, mas aqui tem o espaço, aqui a gente supõe que o vácuo é vazio, né? Então, não é por condução. Como é que o calor se propaga do Sol até a Terra, né? Não é por condução nem por convecção, é por irradiação, né? Ou seja, através de ondas eletromagnéticas, né? E essas ondas, elas não precisam de meio material para se propagar. Vai ser a segunda parte do curso. A gente vai aprender que existem ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, né? Então, o calor está se propagando através de ondas e, nesse caso, ele não precisa de nenhum meio material para se propagar. Se houver meio material, ele se propaga, mas se não houver, ele se propaga também, tá? E aí, tem aquelas histórias que são histórias importantes para a gente falar para os nossos alunos, né? Que às vezes os nossos alunos não entendem o que está acontecendo, né? Vocês já viram, com certeza, algum jornal em que o pai a mãe sempre leva a criança, por exemplo, para a creche, né? E um dia ela pediu para o pai levar, olha bem, hoje leva você que eu vou no médico, né? E o pai atrasado esquece a criança no banco de trás, né? Fecha o carro, sai, quando ele volta, a criança está doente, ou a criança chegou a falecer, né? Porque ele deixou os vidros do carro fechados num dia que tem sol, né? Como é que vocês explicam isso para mim? Será que por que a criança, com o vidro fechado, a criança fica doente ou chega a morrer? Não diz. Mas por que chega a aumentar tanto a temperatura assim? Sim. Então, olha que interessante, né? Esse calor que vem do Sol, essa energia que vem do Sol, ela vem através de ondas eletromagnéticas, né? Então, ela atravessa o vidro do carro, ela aquece, por exemplo, os elementos que tem dentro do carro. Imagina que tem as poltronas aqui, né? Então, aí, ao aquecer, por exemplo, essa poltrona, essa parte interior do carro produz uma onda diferente da onda que foi emitida. Se chama radiação infravermelho. E aí o vidro não deixa essa radiação sair. Olha que coisa triste. Então o vidro do carro ele é transparente para essa onda de calor que vem do sol. Essa onda de calor que vem do Sol aquece o estofado, por exemplo, sobretudo as partes mais escuras, e aí essas partes mais escuras emitem outro tipo de radiação que se chama radiação infravermelha, mas daí o próprio vidro se torna um espelho, então essa radiação volta para dentro daquele lugar. Então você tem calor entrando dentro do carro, mas você não tem o calor saindo através do próprio vidro. E aí, por isso é que a temperatura aumenta muito, muito, não é pouco, né? E se você ficar trancado dentro do carro, você pode, né, morrer de desidratação. Mas você é adulto, você abre o vidro, mas a criança não. Então, a temperatura pode chegar a mais do que 50 graus Celsius dentro do carro. Deu para entender direitinho o que eu estou falando? E aí, isso está acontecendo com a gente. Por isso que tem a história do aquecimento global, né? Por quê? Imagina aqui a gente tem o planeta Terra, né? Vou comparar o que está acontecendo no carro. Esse vidro que tem aqui, ó, a gente tem uma camada aqui.
em volta da Terra. A gente tem uma camadinha aqui, ó, uma camadinha muito interessante. Essa camada é uma camada que deixa a radiação eletromagnética da Terra entrar. Se não tivesse essa camada de ar que a gente tem aqui, a temperatura na atmosfera da Terra seria menos 10 graus Celsius, né? Por que acontece? Entra, aquece a superfície dos oceanos da Terra e daí uma parte dessa radiação volta para o espaço e outra parte volta para a Terra, tá bom? É por causa dessa camadinha aqui, é uma camadinha muito importante, que a gente mantém a temperatura amena na superfície da Terra. Por quê? Porque ela deixa só uma parte da radiação infravermelha ir para o espaço, a outra volta para a Terra, né? Só que essa camada, ela é proveniente principalmente de CO2. Com o aumento de CO2, essa camada ficou mais espessa. Significa o quê? Parte da radiação infravermelha não está voltando, está ficando cada vez mais presa na Terra. Por isso que a gente está tendo aquilo que a gente chama de aquecimento global. Deu para entender? Então, essa camadinha aqui, ó, faz o papel do vidro do carro aqui, ó, né? Exatamente igual. Se ela fica muito espessa, a gente vai ter cada vez mais radiação não voltando para o espaço e ficando presa dentro da superfície da Terra. E por isso é que a gente tem que tomar cuidado com a emissão do dióxido de carbono. Tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Todo mundo quietinho. Acho que foi todo mundo embora, me deixaram sozinho aqui. Tranquilo? Tá bom. Fala, Karina. Pode fazer. Olha, eu acho que eu cliquei para gravar, meu Deus do céu, falta ter dado problema. Tá sendo gravada. Eu já vou. Tá. Olha, sempre me vigia, Gervásio e todo mundo. Tá sendo sim, eu vou baixar no YouTube e colocar lá no Moodle, tá bom? Tá. Posso, posso. Eu disponibilizei lá no Moodle o link da Editora Moderna, onde tem o livro Conexões com a Física, é um livro de ensino médio. Então, vocês vão ter que escolher uma questão da página 14 e explicar, filmar a explicação da questão. E uma questão, acho que da página 24 e 25, ou 25 e 26, está lá direitinho no Moodle. Então, você vai ter que filmar, né? Pode ser com o celular, você explicando aquelas duas questões. Daí você baixa no YouTube, né? Pega o link do YouTube, coloca num documento do Word e você vai postar lá no Moodle. E daí eu vou assistir aquele vídeo de você explicando o exercício. Acho que uns 5 minutinhos para cada exercício é suficiente. Se precisar mais, não tem problema também não. Isso, como se você estivesse explicando para um aluno que está com dúvida. Como é que resolve aquela questão? Não pode, tem que ser no YouTube porque senão o Moodle não suporta. Imagina. Pessoal, tudo bem então? Ó,